Eu não sabia que o Henri Bugalho era um sujeito tão baixo, e assim, um dia eu já até elogiei, falei, não, ele é um cara, parece ser ponderado. Não é. Cara, que sujeito baixo, que não vale a água que bebe, tá? Eu não vou nem fazer ataques ideológicos, nada. Só falar que é uma pessoa que tem ele não tem caráter nenhum. O Ricardo e o Arthur, não sei se o Ricardo participou da live do Arthur, agora na hora do almoço. Participou. Mas eles devem ter contado detalhes, né? Basicamente, o Henri Bugalho atacava o Arthur, que o Arthur chamava ele pra um debate. Aí falou, não, que essa é a estratégia dele, só faz o debate por isso que o Arthur topou. E o Arthur deixou bem claro que convidou o Ricardo pra participar do debate junto. Eles organizaram o debate, eles trocaram mensagem juntos, inclusive no contrato que eles estavam fazendo pra soltar o livro junto com o debate, o Henri Bugalho, o nome do Ricardo tava incluso. Aí do nada, o Henri Bugalho, sabe que assim, o Henri Bugalho, pra quem não sabe, ele tomou um pau no debate. Eu acompanhei todas as etapas do debate, eu falei, meu Deus, tem certeza que o Henri Bugalho tá se submetendo a isso? Acho que o cara não sabe quem é o professor Ricardo. E assim, muito frágil a argumentação do Henri Bugalho, muito mal escrito, inclusive, e o Ricardo, simplesmente, e o Arthur, que o Arthur também fez os textos lá, amassaram o Henri Bugalho, porque ele imaginou que, assim, o MBL são uns polêmicos burros, né? Nós ficamos fazendo polêmicas, somos caras, vamos dizer, barulhentos e burros. No caso, infelizmente pra ele ali. Então ficou muito ruim. E aí ele falou, como é que eu ganho uma grana? Porque assim, o combinado ali, aparentemente, era que eles soltariam um livro, nem sei, acho que eles não iam ter lucro, iam doar pra alguém, não sei exatamente, ou ia ser disponibilizado de graça, tá? O objetivo disso não era ter fins lucrativos. Só que o Henri Bugalho aí, no caso, ele falou, não, olha o que o Arthur fez. Ele inventou qualquer tema, simplesmente pra romper, e não apenas ele rompe o contrato que havia sido feito, como ele vai lá e já tinha deixado tudo pronto, o que mostra a perfídia do cara. Ele já tava tudo pronto pra lançar só a parte dele do livro, como a esquerda bem gosta, sem debate nenhum. Tipo assim, vou soltar só minhas partes aqui, sem contraditório, com a capa que eu gostaria de botar na tela agora, tá? Não sei se vocês já estão vendo, mas tá aí na tela a capa. E a capa, se você der um zoom, né, ela chama Porteiros do Fascismo, um debate contra o MBL. Dizendo que nós somos, vamos dizer, a porta de entrada ali pro fascismo, e eles põem uma suástica correlacionando MBL, fascismo e nazismo, vamos dizer, numa mesma coisa. Uma coisa muito baixa, muito vil, tá? E que ele, enfim, faça esse tipo de coisa, isso aí já não é que vai pro jurídico, já foi pro jurídico, tá? É um cara que, assim, certamente será condenado. É até burro o expediente, mas mostra que a mistura de medo com má fé produzem essas coisas. O esquerdista, meu amigo, é muito difícil encontrar um esquerdista que seja homem, que tenha hombridade. Porque o Arthur e o Ricardo, no caso, agiram de maneira muito correta com ele no processo. E no processo ele parecia estar agindo corretamente. Cada um manda a sua parte, cada um cumpre seus prazos, combinam os detalhes do lançamento. Aí o cara faz isso na reta final. Isso não é coisa de quem tem hombridade. Isso é coisa de um sujeito baixo, viu? E não é que ele foi esperto. Ele sacaneou. Ele não sacaneou. O que ele tá fazendo agora as pessoas vão conhecer muito, não apenas o Arthur, mas o Ricardo, vendo uma exposição intelectual deles contra um cara que se leva a sério ali do outro campo. Então, em termos de divulgação, ele não foi esperto nem nada. Ele só foi vil. Ele só foi baixo. Foi um comportamento muito, muito, muito baixo e traiçoeiro. E esse é um ponto que vocês precisam tratar aqui, tá? Porque basta pegar, assim, a gente tem todas as trocas de e-mail entre eles, as conversas, enfim, pra vocês verem o nível da relação. Ou seja, da parte do Ricardo e do Arthur, eles estavam cumprindo com tudo que estava sendo combinado. Da parte do Henri Bugalho, não. Então uma pessoa que tem esse tipo de comportamento denota uma coisa que, enfim, já foi tratada muito ao longo da história, que existe até uma máxima, né? O homem forte não é perigoso. Quem é perigoso é o homem fraco. Não há nada mais perigoso do que um fraco com algum poder na mão. As pessoas fracas, elas vivem da perfídia e da traição. Aquilo faz parte da natureza dela. Ser um homem fraco, e o Nando Moura já tinha detonado o Henri Bugalho por conta disso. E na época, quando ele tinha detonado, eu até tinha falado, pô, mas será que o Nando exagerou e tal? Vou ficar meio de fora disso aqui. Agora, olhando, você percebe como é que é o comportamento do homem fraco. O Arthur e o Ricardo não agiram de má fé com ele em nenhum momento. E aí ele sai mentindo no Twitter. Ele sai mentindo, dizendo, veja só, fui enganado, apareceu um tal de cara. Como aparece? Você trocou mensagens com o cara. Era público e notório pra você. Você sabia disso. E ele fica fingindo de louco. O que é um comportamento... Aí é um comportamento muito estranho. Aí você me desculpa. Aí é um comportamento de uma pessoa que não tem nenhum caráter. É um comportamento de um rato. E aí solta, de forma premeditada, uma capa, ou seja, descumpre o combinado e solta já uma capa muito suja que vai levar ele a ser processado e vai ser condenado, dando a entender, chamando a gente de, vamos dizer assim, porta de entrada do nazismo, do fascismo, correlacionando a gente com o fascismo e nazismo, tá? Porque obviamente a pessoa vê um debate contra o MBL e logo abaixo tem uma suástica. Vocês sabem o que o cara tá chamando a gente?
Vocês sabem do que eles estão fazendo, tá? Então, não há palavras que descrevam a fraqueza de um homem de esquerda. E nem dá pra chamar um cara de homem de esquerda, dá pra dar uma pessoa de esquerda. Eles não dá nem pra enquadrar na mesma categoria, porque é sempre esta mesma prática de perfídia e de covardia. Ele foi um covarde, porque ele sabe que não é que ele apenas perdeu o debate, ele foi muito mal no debate. Muito mal no debate, e ele imaginava que a turma aqui não lê, todo mundo é chongo, e não é o caso, tá? Pra quem acompanha o professor de Ricardo aqui, dá pra saber qual a qualidade do Ricardo e qual a qualidade do Henri Bugalho. Com todo respeito, quer dizer, não tenho respeito nenhum pro Bugalho, né? Com todo respeito que ele deveria merecer caso não fosse essa pessoa, né? Agora, que comportamento vil, que comportamento de moleque, de rato, tá? Nunca, olha só, no parlamento nós lidamos com muitas pessoas de esquerda. O Kim convive com pessoas de esquerda, o Guto convive. Lá no parlamento são raríssimos os que adotam um tipo de comportamento vil e baixo, tá? Quem adota esse tipo de comportamento muitas vezes é o pessoal do bolsonarismo. Os bolsonaristas, o próprio Olavo de Carvalho tinha essa prática do vazamento de conversa, quebra de qualquer relação de confiança. Porque o que fica explicitado aqui, Junito, e pra você que tá assistindo? Que pro esquerdista não existe nenhum tipo de termo de relação humana com outra pessoa que pense diferente dela, a ponto de você firmar acordos de cavalheiros, como por exemplo a publicação do livro comum com debate, porque pro esquerdista volto a falar, qualquer tipo de prática é válida contra o inimigo. Portanto, para eles vale a pena agredir, vale a pena socar, pode matar, pode fazer o que quiser. O esquerdista é um ser desprovido nesse ponto de urbanidade, de capacidade de convívio com o diferente, tá? E aqui tem ainda elementos, né, de oportunismo baixo e puro, do tipo, sei lá, vou botar meu negócio pra ver, vou fazer uma promoção em cima disso, e ainda vai querer se justificar, tá? O lance é o seguinte, o Henri Bugalho, ele tomou um baile do Arthur e do Ricardo, e ele vai ter como, vamos dizer, como recompensa agora, tornar cada vez mais o Ricardo o intelectual público que ele é. E eu acho que as pessoas vão conhecer ainda mais o trabalho do Ricardo, tá? E o Henri Bugalho vai conhecer ainda mais os nossos advogados, tá? Muito baixo, comportamento de... Volto a falar, não é comportamento de garoto, porque eu conheço meninos de, sei lá, um garoto de 11 anos, um garoto de 9 anos, de 10 anos, que já aprendeu com o pai o que é honra. Já aprendeu o que é firmar, dar um aperto de mão e firmar a palavra dele em algo e cumprir. Crianças sabem fazer isso. O que ele é outra coisa, tá? Não dá nem pra enquadrar em menino. É uma coisa, é um ser humano vil, um ser humano sem valor nenhum. Tá? Henri Bugalho é isso. Não à toa, vamos colocar aqui. Já até ele teve um hype uns anos atrás, isso já passou. E, enfim, precisa fazer uso desse tipo de expediente para poder existir, tá? Volto a falar, vai lidar com os nossos advogados, que isso aqui não é capa. E o processo não é especificamente do Ricardo e do Arthur. Isso aqui é do MBL. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha, isso é coisa que realmente é uma coisa que um rato faz e como o rato será tratado. Ele já havia mandado uma minuta de um contrato entre eles completamente desfavorável. Ou seja, que minuta de contrato é essa que só um lado se dá bem? Então assim, o Ricardo tipo, tá estranho, parece que o cara não quer soltar o livro. Olhando os conteúdos do livro, você percebia, porque eu acompanhei o debate, que o Henri Bugalho não se deu bem no debate. O debate foi muito desfavorável a ele. Muito, muito desfavorável a ele. Te mandei isso aqui ontem, Renato. Me mandaram e ele começou a mentir compulsivamente. Muitas mentiras e mentira boba. Sabe mentira boba? Quando o cara é viciado em mentir, umas mentiras que não precisa. Cara, você não precisava mentir tão abobadamente. Olha só o que ele postou. Ele se retuitou, né? Tá, aqui ó. Uma curiosidade. A imagem 1, metadados do meu texto de apresentação. Imagem 2, metadados do texto de apresentação do Mamãe Falei. Esses dados não somem sozinhos, é preciso que os remova. Eles informam quem criou e quem alterou o arquivo. O porquê ele postou isso? Não sei, ele queria dar a entender que a gente apagou as coisas do debate. Daqui tem as coisas dele, ó, autor Henri Bugalho, modificado por Henri Bugalho. Só que ele postou aqui como se tivesse sido mudado. Só que tinha sido criado no dia e não tinha sido editado. Ó, eles informam quem criou, alterou o arquivo. Ele mesmo fez um negócio, ele criou um negócio pra dizer que a gente tinha alterado o arquivo. Nossa, cara. É difícil tratar nesses termos com essas pessoas. E assim, quando você me mostrou isso, ontem eu te falei, e eu vi ele também falando, não, descobri que tinha um tal de Ricardo escrevendo pra ele. Ele literalmente trocou e-mails com ele. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia de absolutamente tudo. Isto não é um comportamento de uma pessoa que tá agindo com o mínimo de boa fé. Isso é um comportamento... Eu não acho que é psicopata, tá? Um psicopata diferente. Isso é um comportamento só de um cara que não tem valor nenhum. Ia ficar feio pra ele, vamos falar a verdade.
Ficou feio pra ele o livro. O livro não ia ser favorável a ele. Ele não queria soltar o livro. Não, ele isso. tomou um pau no debate. Outra coisa, ele disse que ia soltar um vídeo hoje. É esse tá? aqui. Acabou de soltar. Esse vídeo, a gente pode fazer um regra, seria a nossa live de hoje. Esse vídeo quem tem que fazer isso é o professor Ricardo. Você não quer chamar ele aqui? Pode, é que assim, chama o Ricardo, mas assim, esse vídeo, porque no fundo ele tá fugindo do debate, aí ele vai soltar um vídeo numa zona de segurança ali. Quem tem que pegar esse cara no vídeo é o professor Ricardo. Porque já que ele vai soltar, ele perdeu um debate por escrito. Henri Bugalho, você perdeu um debate por escrito. Você quis dar uma de malandrão? Não, babá. Porque ele tinha chamado o Arthur pra um debate achando que o Arthur ia fugir de um debate por escrito. E outra, ele aceitou o debate com o Arthur, sabia que no debate presencial ele ia tomar um pau. O Arthur é um grande debatedor, talvez um dos melhores debatedores do Brasil. Ele ia tomar um vareio, que não é o teu conhecimento de fontes e teorias que num debate presencial vai fazer diferença. Exato, o debate é uma outra dinâmica. É outra dinâmica. E ele não queria essa dinâmica, beleza, não use essa dinâmica, quis fazer por escrito, beleza. O Arthur convidou uma outra pessoa, ele topou. Ele poderia falar, não topo. Ah, então não tem debate. Então acabou. Não, ele topou. O Arthur ainda foi aberto, porque o Arthur poderia fazer uso, vamos falar aqui, ô Júnior, se o Arthur tivesse de má fé, de um ghostwriter ali. Ué, não, o Arthur avisou, deixou claro, externo, público, pra todos. Não só pro Henry. Ele gravou o vídeo, ele falou isso nos vídeos. Não tem. E o cara se comporta dessa maneira. Aí olha a desculpa que ele inventa. Ele conversou com o Arthur durante tudo. O Arthur já assim era um leproso pra ele. O Arthur era o cara da Ucrânia. O Arthur é o cara que foi vestido de órgão sexual feminino numa universidade. Ou seja, motivos pra ele considerar o Arthur abjeto dentro da cabeça dele, ele já tinha. Ele só inventou qualquer coisa na hora pra poder não soltar. Quer que chame o Ricardo aqui? Chama o Ricardo, por favor. Porque eu não tenho os detalhes dos e-mails dessas trocas aqui. Isso é uma coisa muito específica dele. E, enfim, vamos lá fazer. Ah, esse é outro vídeo? Não, ele soltou agora. Eita! O que você achou da capa? É criminosa. Que você achou da Achei capa? uma capa assim, cortês, justa, de uma pessoa que quer um debate teórico sério e que não está interessado em polêmicas. Porque essas pessoas, aliás, o comentário que eu vou repetir aqui, essas pessoas que o MBL é muito espalhafatoso, o MBL gosta de lacrar. Eu só vejo esses caras lacrando. O cara fez um vídeo sobre o debate em que era mamãe falei, leva um socão na cara. E aí o cara fala, não, porque a galera gosta de lacrar. E aí ele fez uma capa que é uma lacração estúpida. Lógico. Qual era o título do livro dele, né? Sei lá, porta de entrada, não sei o que, fascismo. Porteiros do fascismo. Porteiros do fascismo, isso. E o lance é o seguinte, com certeza nesse vídeo, eu chuto aqui, tá? Ele vai falar que ele usou métodos do MBL contra o próprio MBL. Que ele foi sagaz, né? Mas não, o MBL ele é muito respeitado dentro do jogo político em Brasília, porque o MBL não se comporta como moleque nas relações. Apareceu o professor Ricardo, o terror dos comunas do Brasil. Veio até de vermelho. Professor, por que os comunistas estão tão assustados com vocês ultimamente? Será que você pegou eles de surpresa? Eles não sabiam que você existia? Eu acho que porque o PCB tá acabando, né? Então eles estão percebendo que a única coisa que eles têm tá indo pro buraco, aí fica complicado. Vamos lá. É burnout, é PCB acabando, a situação não tá boa pros caras. Prometido, está disponível na Amazon para pré-venda o meu livro que partiu, na verdade, né, do debate proposto pela Mamãe Falei meses e meses atrás. Então, está aqui o link na descrição desse vídeo, você pode ir lá conferir. Ele propôs o debate. O Arthur falou de um debate né, ao vivo, em câmera propôs e tal. o tema, tudo, tá. E ele propôs o tema. E o debate escrito foi uma proposição, foi a resposta dele ao Arthur. Sábado vai estar disponível para você poder baixar no seu Kindle, no seu celular, no seu computador para você poder ler. O que eu fiz, na verdade, nesse caso aqui, como a situação se tornou insustentável ao longo de umas semanas, foi publicar. As últimas semanas, o que aconteceu nas últimas semanas? Ricardo? Ele vai falar o negócio da chacina do Guarujá e blá blá blá. Que chacina? Por isso que assim. Ele resolveu pegar isso aí. Ele disse isso. que o que aconteceu foi uma chacina, que a posição do MBL foi uma coisa absurda, uma monstruosidade, uma coisa insustentável, blá blá blá. E esse era o motivo pelo qual ele não podia debater junto conosco, não podia ter um livro junto conosco, porque a editora disse que ele pegava mal e tal. Tipo assim, mas o livro já estava editado sem a nossa parte, já estava na Amazon por pura coincidência. E já né? tem capa, já tem É, tudo. já tem Ou tudo. seja, o cara tava com isso engatilhado. Lógico. Ele fez hoje esse negócio? Sim. Ele só estava esperando alguma desculpa. minha parte e resumir a posição do Arthur Duval e do parceiro Resumiu. dele, o Ricardo Almeida, que só foi comunicado no final do debate. Então, Ó, primeiro, a gente já falou, assim, a terceira vez aqui que eu falo que a comunicação de que eu participaria do debate foi feita desde sempre. Nada, você sabe quem é que me convidou efetivamente? Este cara aqui, no momento. Aí o Arthur me convidou antes de começar o debate. Isso foi dito, redito, falado, teve news, teve tudo. O cara sabia que eu estava lá. E aí ele tá dizendo, foi um parceiro surpresa, eu não sabia, blá, 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 blá. Você estava constando até no contrato do livro. Sim,
Eu tava constando no contrato, eu tava constando em tudo. Então como é que ele pode falar se ele mesmo redigiu um contrato que tem a sua pessoa... E digo mais, houve troca de e-mails, ou de e-mail de mensagens do Arthur com ele, em que o Arthur externa que você faria isso com ele. Sim, teve tudo. E teve várias lives que a gente falou isso publicamente. Ele até deu uma desculpa, dizendo, eu não tinha obrigação de ver as lives dos caras. Ele consome o conteúdo do MBL toda hora, ele vê tudo. Quer dizer, você acha que ia ter um vídeo sobre o debate, com o título do debate, o cara não ia ver nada, ele então não sabia. De repente surgiu Ricardo Almeida, o elemento surpresa. Não dá para acreditar no negócio desse. Então, bora lá. Então, você pode conferir a minha posição sobre esse assunto, né? A questão proposta foi se o liberalismo é a porta de entrada para o fascismo, e esse debate ocorreu entre 10 de março e 25 de abril. Então, já são muitos meses que ele ocorreu, e depois disso, desde abril, estamos negociando ali a publicação, como se daria isso, como ocorreria, por onde sairia esse texto, até que, por fim, como eu falei no último vídeo aqui, se tornou impossível publicar. É uma questão ética, na verdade. Isso é importante Pode botar, né? explorar um pouco esse aspecto, né? Porque quando eu topei participar desse debate, como eu falei, eu já sabia do histórico do MBL, né? Eu sabia, sabe, das questões que envolvem esse grupo aí, questões que envolvem o Arthur Duval. Inclusive, aqui no canal falamos exaustivamente sobre a questão das ucranianas, quando ele e o Renan Santos foram para a Ucrânia. Mas aí ele topou. Jogou a carta ucraniana. Só que ele Agora? tinha topado. Então, assim... Agora ele jogou a carta ucraniana? Pô. Mano. Ele estava à procura de uma boia de salvação desesperadamente. Até porque, olha o que ele vai fazer. Quer dizer, ele tem a parte de... Isso, assim, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, e por isso que eu digo, esse meio aí da internet, esse meio da internet é muito ridículo, as pessoas são muito ridículas, não é sério. Imagina se você publica um livro de debate em que você suprime a opinião do seu adversário, do seu contendor, e você bota um resumo que você fez. Aí é fácil, aí você bota um resumo fraco da tese do cara, sem as distinções devidas. Porque assim, na nossa parte, nós colocamos inumeráveis notas de rodapé, explicando ponto a ponto, citando um monte de coisa, construindo a argumentação com muito cuidado. A construção da argumentação do nosso texto, e vocês vão ver o nosso texto. E se vocês tiverem, né, enfim, a vontade de comprar o livro do Bugalho e comprar o nosso, porque vocês vão ter que fazer isso, vocês vão poder fazer um cotejo e ver qual é a argumentação que a gente fala, né, como é que a gente coloca ali. E assim, ela é muito detalhada, ela tem muitos detalhes, nuances e tal. Então assim, não dá para ele pegar esse texto e resumir a posição do seu adversário e dizer que você está debatendo com o adversário. Isso é uma coisa ridícula, isso não existe. É tipo, um debate entre Habermas e o Papa. Não vou botar aqui o Papa, porque a Igreja Católica, né, se envolveu com a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Vou pegar aqui o que o Ratzinger diz, vou fazer um resumo. E ele resume. Isso não existe. Isso é uma coisa assim, aberrante. Esquece com o MBL. Esquece com o MBL. Na academia isso existe, cara? Não, claro que não. Claro que não. Ninguém entra num debate acadêmico ou num debate de intelectuais públicos, não precisa ser na academia. E você pega a posição do adversário e você faz um resuminho e bota a sua. Isso é desonesto, isso é fraudulento. Você não pode fazer isso. Tanto que nós não vamos fazer isso. O texto nosso, que vai sair em breve e tal, vai ser o nosso texto, como a introdução explicando a situação. Quem quiser ver a posição do Bugalho, não fazer resumo de posição do Bugalho. Quem quiser ver, veja lá a posição do Bugalho. E aí faça a sua comparação. Agora, ao fazer isso, ele escapa da comparação que o leitor dele faria automaticamente entre a parte nossa e a parte dele. Porque se você bota um a um, o cara vai ler. É isso aqui que os caras falam. Isso aqui que você disse. Aí ele escapa disso aí, ele faz um resumo do jeito que ele quer. Boa parte do leitor dele, 90% do leitor dele, não vai comprar o nosso livro, não vai procurar o que ele vai aceitar o resumo dele, considerando que é um resumo fidedigno. E aí ele passa como alguém que, né, venceu o debate, tranquilo e tal. É isso que ele tá fazendo. Porque, assim, na boa. É o primeiro caso de um debate em que uma parte debate contra ela reescreve a parte da outra. Resumidamente, tá? Então, imagina, ele vai ser super imparcial na hora de redigir. Ele vai ser super... Mas isso demonstra uma fraqueza desse cara. É uma fraqueza... Eu não tenho palavras pra descrever. É teórica e ética. Ética. Assim... Isso não existe. O Ricardo, eu tava comentando antes, foi o editorial que eu fiz. Na política, vamos tratar esse cara que ele se esconde, vamos dizer, atrás agora de uma parede de um suposto acadêmico que ele acabou de destruir completamente, né? Ele ficou... Só que se ele for falar... Porque o ataque que ele faz ao Arthur, no caso, é em termos políticos, né? De discordâncias políticas. Se ele falar em termos políticos, também tem uma determinada ética entre agentes políticos. E ele é um agente político, por mais que ele também tente fingir que não é, ele é. Na política isso não existe. Um cara que firma um compromisso
executa um debate e aí ele, ali no final, ele quebra completamente as regras e age igual um ratinho. Isso é um comportamento de um rato. Um rato. Não tem... É indigno o comportamento dele. E mais, ora, cadê a vaidade dele? Intelectual? O lance dele ele vai debater com um resumo que ele mesmo faz? Ricardo, isso é muito vexatório. E mesmo no meio da esquerda, isso não vai colar. Porque é uma pessoa que vai querer ver qual foi o debate dele com o... Os comunistas não gostam dele. Os comunistas vão pegar ele no pé, viu? Sim. Ah, o Humberto Matos já chegou... O que também correu de você, que também tá com medo de você... Ele já xingou o Henri Bugalho. Eles não gostam do Bugalho. Eles não gostam do Bugalho. Ele xingou o Arthur também, né? Chamou de arrombado. Mas também... Pô, o que você tá fazendo com esses comunistas, hein, seu Ricardo? Pô, deixa os caras, mano. Vamos lá. As cranianas, os áudios, né, são fáceis porque são pobres, coisas repugnantes, escrotíssimas que vazaram dos áudios do Arthur Duval. Falei sobre o processo de cassação dele na Leste. Então, assim, a gente acompanhou e, na verdade, não é surpresa que eles têm uma postura que é execrável, é repugnante, é nojenta na política brasileira. A minha ideia, quando eu decidi participar, era de testar um formato que constrangeria o MBL a debater de maneira racional. Então, assim, quando o Arthur Duval traz o Ricardo Almeida, isso, na minha visão, não foi negativo, foi positivo, porque foi alguém que, de fato, se esforçou para elaborar argumentos mais consistentes ali dentro de uma perspectiva liberal. Então, assim, o fato de ele trazer o Ricardo Almeida, para mim, não foi uma desvantagem, foi uma vantagem, porque eu não esperava nada decente ou minimamente razoável vindo do Arthur Duval. O Ricardo Almeida, assim, se eles publicarem o texto deles em algum momento, se eles, decidirem pôr disponível na Amazon também, eles que façam isso, e aí vocês vão poder comparar os argumentos, poder ler as duas versões desse debate. No meu caso, eu publiquei as minhas respostas e um resumo, uma síntese do que disse o Arthur Duval e o Ricardo Almeida. Só deixando claro aqui que a questão principal para mim nesse momento foi o apoio dado pelo Mamãe Falei à chacina lá no Guarujá. Então, assim, para mim parece, sabe, impossível. O que o cu tem a ver com as calças? Ora, se ele acha que a pessoa deve fazer uma comparação, por que não deixar os dois textos juntos? É óbvio. Quer dizer, é uma comparação, mas assim, aí você compra o meu livro e depois você se vira pra comprar. É lógico que 90% do público não vai comprar 2 livros de um debate que tem um pedaço de um de outro. O que vai rolar, e a gente sabe disso, o nosso público vai comprar a nossa parte e vai tentar ver um pirata, alguma coisa assim. É isso que vai acontecer. Não quero que isso aconteça, mas é o que vai acontecer. E o público dele... como ele vai fazer o resumo, esse detalhe, como vai fazer o resumo, o público dele nem vai se dar esse trabalho. Sim. Porque é lógico que o público do Henri Bugalho confia muito no Henri Bugalho. As pessoas seguem o cara, as pessoas ficam assistindo o vídeo, ele é uma referência para as pessoas acreditam. Pô, o Henri Bugalho é um cara incrível, um cara muito inteligente, ele foi muito bem no debate e tal. Então as pessoas vão ler a parte dele, ler o resumo e vão ficar ok com isso. Elas não vão atrás. E esse é o problema. Por isso, cara, que você faz um debate, você tem que ter as duas partes, você tem que ver uma e ver a outra. E eu fico feliz que ele, todos os vídeos que ele fez sobre isso, ele elogia a minha participação. Ele diz, não, me enriqueceu muito, o debate ficou muito bom, o cara veio, enriqueceu. Eu fiquei feliz, ele reconheceu que eu enriqueci o debate. Pois bem, se eu enriqueci tanto o debate, então, por mim... Eu não falei nem nada do Guarujá. Bote junto, rapaz. Bote as duas partes. Qual é o problema? Bota aí. Pega o seu livro, redita e bota a parte nossa, minha e do Arthur, pô. Mas assim, Ricardo, deixa eu comentar um negócio. Aquela coisa do, como é que é? Henri Bugalho e um fascista entra no bar, como é que era? E um judeu entra no bar. Assim, o teu... Não apenas você quebrou ele no argumento, você quebrou ele na forma também, entendeu? O texto, o que mais dói no Henri Bugalho é que o Ricardo, durante toda a construção textual, ele vai conduzindo ali o Henri Bugalho numa narrativa dele próprio, Ricardo. E o Henri Bugalho, como se o Ricardo já meio que soubesse o que o Henri Bugalho estivesse escrevendo. Então, e é uma condução, tem um humor ali, eu acho que aquilo é muito indigno pro Henri Bugalho. Quer dizer, se o Henri Bugalho tem presença de espírito, não tem problema. Lidar com isso não tem problema nenhum. Mas pra um cara que, enfim, achou que estava lidando com idiotas, que no fundo né? É muito vergonhoso. Assim, não foi só no conteúdo, a forma doeu nele. Então ele fazer um resumo é a forma dele escapar disso. Isso machuca ele. Isso machuca mais do que se ele tivesse debatido no tete-a-tete com o Arthur. Muito mais. Porque atinge a vaidade dele. E o escrito é eterno. E atinge a vaidade, né? Quer dizer, ele puxou pro terreno escrito porque ele se garante no terreno escrito. E aí ele viu a situação que complicou. Só que, assim, ele tem essa postura que eu acho engraçado. Porque ele fala, não, enriqueceu, o debate foi muito bom, foi rico e tal. Mas teve o Guarujá e daí não dá pra botar junto. Sabe, cara, essa desculpa não cola. O Arthur, inclusive, deu esse argumento na live de tarde. O MBL já fez tantas coisas que, pra quem tem valores de esquerda, é abominável, que não seria apoiar a PM agora. Que entendeu? Já fez tanta coisa. Cara, nós derrubamos Dilma Rousseff. Para as pessoas que consideram isso um golpe, a gente deu um golpe na democracia brasileira como um todo, diretamente. Não foi nem a PM e tal, chegou com um cartaz. Não, a gente fez isso. Nós fizemos muitas coisas graves para a esquerda
Quer dizer, não é possível que ele tolerou tudo isso durante anos e anos de maldades do MBL, e aí rolou o negócio do Guarujá, agora não dá. Isso aí é muito feio, cara, muito feio. Como eu falei, Eu fiquei muito triste, até porque, vou ser justo, eu falei isso, ele não foi ruim no debate. A parte do Bugalho é uma parte elaborada. Ele tem um trabalho de lidar com as fontes, ele lida com fontes boas. Inclusive, nós temos fontes em comum. Na minha parte com o Arthur, tem fontes que ele usou também. A gente cita lá o Stanley Payne, a gente cita o Roger Griffin, que são dois estudiosos importantes do fascismo, né? Ou seja, uma literatura comum. Não é que ele não escreveu nada, ele construiu os argumentos, ele fez o trabalho dele, não tá terrível. Só que esse final descredibiliza tudo que o cara fez. Ele foi cortês durante o debate, ele teve uma argumentação, esforçou por argumentar, mas ele jogou isso na lata do lixo. Quando ele vem com essa desculpinha, faz um negócio desse jeito, quer resumir nossa posição, ou seja, tem um procedimento todo, sabe, vergonhoso. E depois fica falando, MBL espalhafatoso, MBL é burro. Não estar ao lado de alguém que compactua com execução extrajudicial. Ele falou em vídeo, né, que para cada policial morto, você tem que matar 10, matar outras pessoas para se vingar da morte do policial. Isso é inaceitável. A gente fala aqui de vidas humanas, a gente fala aqui de pessoas que foram mortas no Brasil, mortas executadas pela polícia, e isso não deveria ser compactuado, mesmo se forem criminosos ou se fossem criminosos. A questão é essa, né? Não existe pena de morte no Brasil, isso não está previsto na legislação brasileira, não cabe à polícia decidir se alguém deve ser executado ou não, com base em supostas conjecturas sobre os crimes cometidos. Para mim, isso soa como um tremendo desrespeito aos direitos humanos e à vida dos cidadãos brasileiros. É eticamente impossível, embora eu houvesse relevado muita coisa no MBL ao longo dos últimos anos para topar participar desse debate. Eu acho que a proposta... agora não Eu dá. relevei muitas... É pretensão desses caras, né? Eu relevei muitas coisas, eu tolerei isso. Cara, ninguém precisa da sua tolerância, não. Ninguém liga pra você, velho. É tipo... Pô, obrigado, hein, cara? Você me valeu pela chance. relevou. Nós somos assim... Ele não sabe o tamanho do MBL. Eu tava hoje, Ricardo. Hoje é um dia muito especial aqui. Hoje tava o Beraldo. Hoje apareceu o Jota aqui. Estão todos os inimigos públicos. Tava a Amanda, tava o Renato. Tá o Guto lá na... O Guto não veio hoje, mas assim... O Arthur. Eu olho, você soma só os seguidores de toda essa turma. Tô nem falando do Kim, tô falando do Guto. Não tô falando das páginas regionais, do MBL nacional, dos YouTubes, de cada um dos TikTok. Ele é um grão de areia perto do MBL. É um grãozinho de areia. Para, Bugalho. Ninguém precisava da tua validação pra nada. Você nem existe comparado com a gente. É um YouTuber. A bolha da esquerda, lógico, enorme. Você não, menos aí, brother. Em tese, deu certo, porque o debate foi interessante, eu não posso negar isso, mas eu não posso estar junto com eles numa publicação. Publiquei minha parte agora, como eu falei, está disponível aqui para pré-venda, você pode ir lá conferir, está bem barato, o preço de um pastel, vai lá, confira, e se depois, como eu falei, vocês publicarem, vocês vão lá e confiram, se quiserem, a visão deles, a versão deles dessa história. Eles acham que venceram o debate, eu não acho que a questão de vencer ou não é relevante, mas eu tenho bastante convicção em relação aos meus argumentos propostos ali, sobre aquilo que eu apresentei, as fontes apresentadas, então eu estou bastante... Eu já peguei. Aí ele nem tentou enganar. Vai. Desculpa, ele acha que ele foi mal. Vamos fazer o seguinte, ele você mesmo acha que ele foi não mal. precisa opinar aqui. Tá, você não precisa dar opinião, eu vou dar a opinião aqui. Tá. Um cara que faz uso desse expediente como um todo. O cara, assim, ele quebra qualquer regra ética na relação. Isso é uma quebra ética, assim, porque ele basicamente cancelou um lançamento e as pessoas todas envolvidas tiveram um trabalho. Eles combinaram de soltar um livro juntos. Então, e as horas trabalhadas pelo Ricardo, pelo Arthur? Ele não quis saber. Então ele teve toda uma quebra ética ao longo do processo sobre uma desculpa completamente esfarrapada, e todo mundo sabe que é esfarrapada. Isso aqui é uma desculpa muito da esfarrapada. Então, já que ele cruzou tantas linhas, que ele viesse aqui, não, e é o seguinte, tá demonstrado ali que eles são os fascistas e que o liberal é a porta de entrada do fascismo mesmo, não sei o quê. Não tá muito confiante. Pra um cara que se comportou dessa maneira, Ricardo, é o seguinte, tá ferido o ego ali, tá machucado, não precisa opinar. Tá machucado. Confiante de que defendia a posição da melhor maneira possível, de maneira bastante racional e bastante sólida, até onde eu perceba. Mas claro que quem vai avaliar aqui agora, de agora em diante, isso aqui, serão as pessoas, serão vocês que vão ler esses textos aí e vão poder, talvez, aí extrair uma conclusão a partir disso. E não os seus leitores que vão ler o resumo, né, amigo? O último ponto aqui, que me parece o mais patético de tudo isso, o mais ridículo de tudo isso, é eles tentarem vender a história de que eu sabia desde o começo que o Ricardo Almeida participaria. Como eu falei, o debate se deu entre 10 de março e 25 de abril e não há nenhuma comunicação do Arthur Duval comigo por e-mail, que foi onde nós combinamos como seria o debate. Não há nenhum comunicado dele de que haveria um outro debatedor. Não há. Se ele tiver prova sobre isso, cabe ele apresentar quais são as provas dele. Que ele chamou os profissionais pro Dota. Só me dá... Só, Ricardo, só continua aqui o react. Só um minuto, eu só vou no banheiro. Um segundo. Cara, assim, eu gosto dessa coisa quando ele fala que não importa o vencedor. Eu acho realmente que a maneira como se coloca os debates intelectuais, venceu, perdeu, foi destruído, não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. No entanto, se cabe ao leitor avaliar o teor do debate e discriminar qual foi a tese que foi melhor defendida, é necessário colocar as duas teses juntas, emparelhadas.
Não existe isso de colocar uma tese e um resumo, pô. Como é que o cara faz um negócio desses? Isso é absurdo. É absurdo, isso é constrangedor. Qualquer norma de ética intelectual em debates obriga que os debatedores coloquem os dois textos. Tem que colocar os dois textos. Inclusive, eu falo aqui publicamente. Eu, pelo menos da minha parte, não sei se o Arthur concordaria, mas da minha parte, eu cedo o texto pra você colocar aí na tua edição, cara. Não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, não precisa ter discussão de contrato nenhuma. Eu só quero o seguinte, nesse livro aí que você colocou, com uma capa muito escandalosa, entendeu? E talvez o desagradável, né? Porque eu não sei a que ele se refere quando ele diz porteiros do fascismo. Espero que ele não diga que o MBL é o porteiro do fascismo. Até porque está bem demonstrado ali no livro que não é bem assim. Mas coloca o texto. Coloca o nosso texto junto. Bota o seu texto primeiro, depois o nosso. Como é que você não bota? Como é que vai botar um resumo? Imagina o cara vai fazer um resumo da tese. Às vezes você tem o trabalho de fazer uma tese, 30 páginas de Word, escrever, procurar referência e tal. Pro cara chegar e fazer um resumo. Não, eu vou aqui resumir a tese do meu adversário. Isso é uma coisa... Enfim, complicado conversar sobre isso. Fiquei... Bom, mas assim, professor Ricardo, apenas um dos lados tá querendo mostrar os dois textos. Isso diz muito sobre o debate. Pois é. Apenas um dos lados. Isso diz muito, porque a nossa ideia jamais foi apresentar só o nosso texto e suprimir a parte do bugalho. Nós queremos apresentar as duas. Inclusive, sinceramente, eu queria poder estar montando este livro e vendê-lo para vocês que se interessam com a parte do bugalho. É porque ele não vai permitir, né? Como ele não cedeu os direitos da parte dele, infelizmente a gente vai ter que colocar a nossa parte, não vai poder colocar a parte do bugalho. Agora, assim, eu não vou fazer, e não quero que o Arthur faça, não acho que é o procedimento adequado, fazer resumo da tese do cara. Não tem que ter resumo da tese do cara. A tese do cara é a tese do cara. Entendeu? Porque qualquer resumo que você faça da tese do seu adversário, mesmo que você faça um resumo muito bom, mesmo que você realmente busque resumi-la de forma equânime, justa e tal, dando as razões, mesmo assim, cara, é um resumo. É um material de segunda ordem, é um material de segunda mão. Não é possível que no resumo você consiga capturar as sutilezas, as distinções, a sofisticação, a quantidade de referências, os pontos todos articulados que numa resposta, numa réplica se tem. Não dá para fazer isso. Você vai simplificar a posição do adversário. Você vai simplificar. E quando você simplifica a posição do adversário, é mais fácil parecer que você a derrotou. Mais ou menos como existe uma estratégia em argumentação que se chama falácia do espantalho. O que é falácia do espantalho? É quando você constrói um argumento do adversário, que é um espantalho, ou seja, não é o argumento verdadeiro que o cara levantou, você simplifica o argumento dele, e daí você bate nesse argumento e diz, tá vendo? Derrubei a tese do inimigo, derrubei a tese do adversário. Isso se chama falácia do espantalho. Eu e o Arthur, em todo momento do debate, nós tivemos muito cuidado, Júnior, sabe por quê? Porque, como foi um debate, a gente foi muito dialético. Então, as partes que ele escrevia, nós fazíamos as referências às teses dele, com muita objetividade, muita objetividade. Eu lembro que tinha uma passagem assim que dizia... se me permite, a tese do Bugalhos, resumindo-a sem distorcê-la, bababá, é assim, assim, assim. Quer dizer, em nenhum momento foi distorcida as teses dele. As teses dele foram colocadas tal e qual elas são, no corpo mesmo do texto. Há uma dialética, há um esforço de recepcionar o pensamento ali do adversário e tratar esse pensamento como algo sério. E também, uma coisa que se deve notar, em momento nenhum do texto, nós apelamos para baixaria. Não tem assim nenhum ataque pessoal, não tem nenhuma simplificação discursiva. De ambas as partes? De ambas as partes. Assim, eu não sei o último texto, eu não li o último texto. O último texto que o Bugalho fez, as suas considerações finais, eu não li. Porque, sinceramente, a partir do segundo texto, uma coisa assim, eu comecei a perder um pouco de interesse no debate. Porque, enfim, eu achei que eram argumentos um pouco repetitivos que ele levantava. Ele fez o que ele tinha que fazer, mas assim, eu achei que eram argumentos um pouco repetitivos e eu comecei a ficar um pouco desinteressado daquilo ali. O Arthur, sim, o Arthur leu a última parte, leu com cuidado e tal. O Arthur disse que na última parte, das considerações finais do Bugalho, é que ele faz um ataque ao MBL. Então ele faz um ataque ao MBL, ao Kim, nas considerações finais, mas eu realmente não li as considerações finais. Até onde eu vi, ou seja, o primeiro texto, a réplica e tréplica, ele se manteve dentro da argumentação séria. Ele não deu golpe baixo, não. Assim, ele fez uma argumentação séria, buscou as fontes, buscou articular os pontos que ele queria ali, citou um monte de coisa que não tinha muito a ver com o tema do debate, citou Chile, citou a escravidão, citou
pontos, digamos, laterais, né, no assunto, que também foi uma coisa que me incomodou um pouco, porque ele abriu muito a discussão, ele saiu da discussão estritamente do fascismo e liberalismo e ele foi para escravidão na Inglaterra, ele foi para Chile, ele foi para várias coisas, tentando cavar contradições morais no liberalismo. E isso está pontuado no livro ali. Mas enfim, não foi de todo desaproveitado. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que ter logo o e-book. Fazer um e-book assim parecido com o dele, com um título engraçado, talvez, uma coisa assim, sei lá, Henri Bugalho, judeu entra num bar. Pode ser o título. A pessoa não vai entender, né? Tem uma alusão a isso no início do texto. Em relação a isso, né? Tá dizendo que já falou isso em live, que tinha falado isso publicamente. Entre março e abril, eu não recebi nenhuma mensagem nesse sentido. Inclusive aqui, ali é uma questão ética, né? De, sei lá, ocultar outro participante, porque eu não acompanho o canal do MBL, não assisto o Mami Falei, não assisto o canal de lives deles, não assisto o Kim Kataguiri, a não ser quando há alguma coisa excepcional, algum tipo de, sabe, coisa que eles disseram que são mais aberrantes, e daí vocês me avisam, eu vou lá, confiro, assisto e faço algum vídeo aqui, se for o caso, né? Não acompanho essas pessoas. Inclusive, só vamos fazer um parênteses aqui, né? Porque durante alguns anos aí, um pouco antes da vitória do Bolsonaro, durante uns 2, 3 anos, isso foi o meu trabalho diário, né? Eu ficava o dia inteiro, sabe, mergulhado, chafurdando no esgoto da extrema-direita brasileira ou da ultra-direita brasileira. Então eu assistia tudo, assistia o Olavo de Carvalho, quando tava vivo, obviamente, assistia o Olavo de Carvalho, assistia Meryl Kiss, Fernando Moura e mais uma turma aí de canais olavistas, bolsonaristas e MBListas. Eu ficava o dia inteiro assistindo essas pessoas. Que a gente Aliás, um comentário. Esses caras todos, eles acham que eles são superiores ao Olavo, né? Eles falam, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, se qualquer um de vocês debatesse com o Olavo no ápice dele, Tem que ir mais pra cá. vocês seriam... Não sobraria um átomo do intelecto de vocês. Vocês seriam simplesmente trucidados. Olavo no ápice dele, quando ele escrevia lá, o Imbecil Coletivo e tal. Ele debateu com muita gente boa. Ele debateu com o Muniz Sodré. Ele debateu bom era com... o Olavo de Carvalho, anos 90. É muito bom. Em debates é muito bom. Muito bom, muito bom. Como é que foi o debate dele com o Dugin? Ele deu um pau violento no Dugin. Nossa. Ele era um adversário perigosíssimo, porque ele tinha um raciocínio rápido, ele era muito irônico, muito sarcástico, ele escrevia bem, ele era Tinha perigoso. presença de Pô, espírito você também. viu o debate dele com o Alaú eu Café. assisti ao E o Alaú vivo, Café não é Henri na Bugalho, não. O quarta Alaú fileira. Café era um professor titular Pelo da amor de USP. Deus, o Olavo é um baita professor. E você Baita viu o que professor. aconteceu? Foi um massacre, eu assisti na quarta fileira da sala dos estudantes. Me marcou demais aquilo lá. O Olavo era perigoso, pô. Pô, existe direita, foi aquilo que eu senti ali. Era perigoso. E assim, o dia seguinte, foi na faculdade, foi como um clima, sabe? Tipo, morreu Ayrton Senna. Aí no dia seguinte, aquele silêncio na faculdade. Nossa, você viu o que aconteceu com o Alaor? Porque o Alaor, ele é... Não sei nem se ainda dá aula, nem sei se ele tá vivo o Alaor. O Alaor, ele era o professor queridinho dos primeiranistas. Ele era professor de IED, Introdução ao Estudo do Direito. Ele tem várias obras publicadas e tal. E ele bancava uma de filósofo. Só que as pessoas brincavam com as contradições do Alaor. Porque o Alaor, ele tinha um Jaguar. Caramba, ele era muito de mesmo. esquerda. Ele tinha um Jaguar lá em 2002, 2003. E era muito de esquerda. Então... Sabe aquela coisa... Esquerda caviar. Que as pessoas percebiam que ele estacionava ali do lado e tal. Enfim, e aí o Alaor... Quando o Alaor foi pego pelo Olavo, toda aquela coisa... Porque eu era um primeiranista e eu era aluno do Alaor. O mundo ruiu ali. Então, aquilo ali foi... e ele quer evitar que aconteça isso com a turma dele também, o Bugalho. Por mais que a turma dele não são alunos lá da Sanfran, não sei o quê. É muito ruim quando isso acontece. É muito ruim. É muito doloroso. Bom. Doeu demais no Alaor, cara. Doeu demais. Existe em algum lugar esse debate? Existe. Está ainda... Não sei se ainda está, mas estava no site do Olavo, Sapiência no Alto e Vincent Malícia. Tem a transcrição das falas do Alaor e do Olavo. É uma diferença muito grande. Porque o Olavo, ele tinha... Quando ele estava no Prime... depois ele começou a fazer muita merda. Mas quando ele estava no Prime, ele tinha um domínio muito grande da historiografia do marxismo. Ele sabia o negócio de trás para frente. Ele conseguia falar isso de maneira simples, rápida e com frases muito bem construídas. Então era muito difícil debater com o cara. E é importante que se diga isso porque essa galera aí, tipo o Bugalho e companhia, eles falam assim do Olavo de um jeito muito arrogante. Porque, e agora do MBL. Porque o MBL é isso, Não é assim, pô. Não é assim. Existe um trabalho aqui. Eu não falo nem eu. Você pegar, por exemplo, o Orlando Lima, que tá fazendo um monte de texto pra Valete, pesquisa. Baita trabalho. O Orlando Lima, entendeu? É melhor e tem mais conhecimento, mais articulação, mais capacidade de escrever textos criativos e interessantes do que, assim, 99% da esfera de influência de esquerda. Não digo dos intelectuais, de fato. Mas dos influencers, com certeza. E do então, grande parte do que jornalismo funciona. de esquerda. Exato, do jornalismo. Tudo. Porque esse assunto também eu acho que cansou um pouco. Eu falei muito. O problema não é a gente, porque a gente não joga esse jogo sujo. O problema é que o público vai juntar os textos.
Isso vai estar disponível para todo mundo. Vai. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.